Os chapéus de palha se juntaram com os gigantes pra conseguir escapar de Egghead. Mas é claro que os Goroseis vão fazer de tudo pra apagar eles da face da terra. Então se prepara, porque o final desse episódio tá simplesmente insano. Lá em Egghead, a Bonnie sai devastada da salinha proibida, falando pro Vegapunk que ela viu todas as memórias do Kuma. E o velho tava triste porque ele quebrou a promessa que fez pro pai dela. Até alguns minutos atrás, a Bonnie queria arrancar a cabeça do velho, mas agora ela voltou pra sua forma de criança pra dar um abraço no coroa e pedir desculpas pra ele. Depois disso, o linguarudo pede pra ela estender a mão e entrega um presente de 10 anos do Kuma. Era um colar de safira com formato de sol, e a guria ficou muito feliz porque lembrava o herói dela e do Kuma, Nika, o deus do sol. E o velhote pergunta quem imaginaria que aquele garoto se transformaria em algo assim. A Bonnie pergunta se o Luffy é filho do melhor amigo do Kuma, e o Vegapunk fala que até ele ficou surpreso quando os dois chegaram juntos. E ele conta pra ela tudo o que aconteceu enquanto ela tava vendo as memórias do Kuma. E aconteceu coisa pra caramba, né, já que ela ficou 6 episódios vendo essa bagaça. Mas agora sim chegou a hora que todo mundo esperava. A gente vai finalmente voltar pro presente, onde o pau tá rolando solto, meu filho. A Bonnie tava literalmente na palma da mão do corno do Saturn, falando que a culpa é toda dele. Ele é responsável por fazer o seu pai sofrer tanto e perder toda a humanidade. Os soldados apontam um brinquedo de furar moletom pra menina, e o Sanji tava puto porque ele não conseguia se mexer. E não era só ele, porque os outros dois bunda mole também estavam paralisados. O menino Luffy tava só o pó da rabiola, pedindo comida pra alguém, pelo amor de Deus. Um pedacinho de carne era tudo que ele precisava. E a Atlas fala que ela até arranjaria pra ele, mas ela também não consegue se mexer por causa do poder do Gorosei. Os soldados da marinha informaram que eles capturaram o guarda-costas do Vegapunk, e o Sentomaru, vulgo o Big Mac, tinha tomado uma surra antes de ser capturado. O Kizaru também tava arregaçado no chão sem conseguir se mover. E olhando no fundo dos olhos da Bonnie, o Saturn fala que o pai dela tá morto. Já virou estampa de camisa do Vasco. O QG da marinha queria saber o que tava acontecendo, mas os soldados comuns não tinham como saber, já que ninguém abaixo do cargo de Comodoro podia entrar na ilha. Lá no reino da Frozen Let It Go, os moradores liam os jornais e não conseguiam acreditar que o novo Yonkou fez o Dr. Vegapunk de refém. E era praticamente impossível que isso terminasse sem nenhum derramamento de sangue. Lá em Copacabana, eles diziam que Egghead tá mais cercada que Ohara, e perguntavam se o Dr. Vegapunk tava bem. Lá na base do exército revolucionário, o dragão pergunta pra onde comeria se ele tiver o mínimo de controle sobre seu corpo. E o cabeça de Funko Pop fala que se fosse ele, atacaria Marejoy sem pensar 2 vezes. Mas o Kuma com certeza iria pra outro lugar. O Saturn fala que chegou a hora da Bonnie se encontrar com o pai dela no outro mundo. Os soldados se preparam pra disparar e todo mundo tava desesperado. Mas a Bonnie manda ele se ferrar e fala que se ela vai morrer, vai pelo menos levar ele junto. E usou um futuro distorcido de Nika. Nem o Saturn acreditou quando ouviu. Menos ainda quando viu aqueles braços gigantes indo parar na cara dele. E muito menos quando o ataque da menina falhou e não fez nem cócegas. O vagabundo começa a espremer ela ainda mais forte, falando que ela só conhece o nome de Nika por ser filha do Kuma. Mas ela não deve ter nem ideia do que é. Falando que ela ainda não deve ter feito a conexão entre Nika e a versão branca do chapéu de palha. E fala que ela é mesmo muito burra. Lá embaixo o Luffy tava se empanturrando de McLanche feliz, comendo até o brinquedo que vem junto. O Saturn pergunta quem deu comida pra ele e os soldados falam que não foram eles. Então o Coroa manda botarem as algemas de Kairoseki nele de uma vez. Lá em cima Bonnie tentava de tudo, mas não conseguia nem mudar a idade do Gorosei. E ele fala que ela não pode fazer nada contra ele, porque foi ele mesmo quem deu esse poder pra ela. E o choque foi tão grande que o nariz da guria até sangrou. Ele fala que foi um experimento, pra ver se eles conseguiam dar poderes a um bebê com um extrato de Akuma no Mi. E a fruta da idade foi um sucesso, mas ela não tem valor nenhum. O verdadeiro poder é que ela pode se transformar em qualquer versão futura possível dela mesma. O canalha zoa ela por acreditar que Nika é real, mas ela fica boladona gritando que ele é real, e que ela procura por ele desde que seu pai foi transformado em um ciborgue. Mas o Saturn fala que ela fica fraca desse jeito. É a prova de que ela tá começando a acreditar que Nika não é real. O pai dela também acreditava nessa besteira, e um dia diz pra ele que queria salvar pessoas assim como Nika, como se já não fosse um maldito o suficiente. Ele ainda revela que foi ele quem fez experimentos com drogas na mãe dela, mas ele nem precisa falar que o experimento foi um fracasso, né? O coração da Bonnie começou a bater mais forte, parecendo que ia parar a qualquer momento. Do nada um meteoro cai na ilha e faz uma rajada de vento tão forte que manda soldados voando e até derruba as árvores da floresta. A Bonnie não conseguia parar de chorar, falando que é literalmente tudo culpa do Saturn. E o Vegapunk tava furioso, perguntando se foi tudo um experimento dele. E nem acredita que esse maldito ofereceu um acordo pra salvar a filha do Kuma, como se tivesse fazendo um favor, já que foi ele quem causou tudo isso. Mas o Saturn manda ele se colocar no seu lugar e pergunta se ele se preocuparia com os sentimentos de meros insetos. E pisa fofo no chão, falando que não faz sentido se importar com o lixo. Ó, se eu encontro esse anel de Saturno na rua, ó. Fique esperto que você tá me deixando cheio de ódio, maluco. Lá do outro lado, aquele meteoro, na verdade, era o papai do ano. Os marinheiros perguntam se aquilo era um pacifista, mas perceberam que não, porque esse aí tinha patas na mão. Então era o verdadeiro Bartolomeu Kuma. Ele disparou um Kamehameha que destruiu um prédio na hora. Um soldado avisa que a costa sudeste de Egghead tá sob ataque do ex-Chichibukai Bartolomeu Kuma. E o chip de autoridade não tava funcionando como de costume. Geral ficou surpreso e o Vegapunk pergunta por que o Kuma tá aqui. Mas o Saturn fala que não tem o que temer, porque não tem como o Kuma tá aqui. É, vai nessa, bobo. Esse Goroseizinho de
bosta tá prestes a sentir o verdadeiro terror. A Bonnie tava com tanto medo que nem conseguia ouvir o que eles falavam. E o Doberman mandava abrirem fogo contra o Kuma, pra ele não chegar no centro da ilha. Tacaram até bola de canhão nas costas do maluco, mas ele não desistiu. Continuou correndo no meio do fogo cruzado, sem parar por nada. Ele até tava quase caindo, mas começou a escutar o choro da Bonnie e tirou forças até da bunda pra seguir em frente. Parecia um tanque de guerra, mandando voando qualquer um que entrasse no caminho. O Saturn fala que ela é muito irritante e ia terminar com ela de vez. Mandou atirarem no pote dela e os paralisados ali embaixo gritaram pra eles pararem. Mas o Kuma finalmente chegou, mirando nas escopetas, explodindo qualquer um que ameaçasse a vida da Bonnie. O Saturn arremessa ela no chão igual um pedaço de bosta, enquanto ela pedia desculpas, porque mesmo depois de todo o esforço do Kuma pra salvar a vida dela, ela ainda vai acabar morrendo. Então o Saturn taca aquela perninha saliente a todo vapor pra destruir a menina. Mas o Kuma chega a tempo, bloqueando o Barão da Pisadinha com as próprias costas. Entrou na frente pra proteger a Bonnie, que não sabia se chorava ou abraçava ele. O Saturn não conseguia acreditar no que tava vendo. Arrancou as garras do ursão e disparou mais uma vez. Mas o homem segura no ar e o barbudo até derruba a bengala, perguntando pro Vegapunk como isso tá acontecendo, já que o Kuma deveria estar morto. O Kuma olha pro Saturn e lembra de toda a desgraça que ele fez ele passar, tendo toda a sua família escravizada e perdendo quase todo mundo que ele ama. Mas ele ainda tava vivo pra lutar pela única pessoa que ele pode proteger. O Saturn fala que ele devia ter virado carne moída, porque assim que o exército revolucionário resgatou o Kuma, ele ativou o botão de autodestruição. Mas como a gente pode ver, ele tá vivinho da Silva e dá um soco reunindo todo o seu ódio acumulado pela vida inteira. Um único soco tão potente e tão pesado que fez o lazarento do Saturn sair voando pra longe. A rapaziada ficou de boca aberta e a Bonnie não conseguia parar de chorar. O socão do Kuma foi tão potente que arremessou o Saturn pra longe e derrubou vários prédios, e caíram em cima daquele bosta, amassando ele igual um pudim. A rapaziada ficou de boca aberta sem conseguir acreditar, e os marinheiros menos ainda, porque ele socou simplesmente uma das maiores autoridades do mundo. Isso aí faz o soco que o Luffy deu no dragão celestial parecer brincadeira de criança. Depois disso, o Kuma caiu de joelho, os soldados foram correndo resgatar o Saturn. A Bonnie continuou chorando e o Chapéu de Palha finalmente conseguiu se mexer. Eles foram correndo pra levar a Bonnie, mas o Sanji falou pra parar, porque o Kuma tava todo travadão, mas conseguia se mexer pra ir até a filha. Mas o pior é o Sanji percebendo que o FBI pode bater na porta dele a qualquer momento, já que agora ele viu que a Bonnie é realmente uma criança. O Kuma abraçou ela e o Frank tava competindo com a menina pra ver quem chorava mais. O Vegapunk não tava entendendo nada, porque ele instalou um dispositivo de autodestruição no Kuma, e depois que o interruptor foi acionado, ele devia estar igual um vegetal sem conseguir se mexer, e nem a ciência conseguia explicar isso. Ele fala que não é a força física que torna o povo bucaneiro especial. Lá do outro lado, o Kizaru tava finalmente conseguindo se levantar, e o Sentomaru todo esbagaçado tava feliz que o Kuma conseguiu. Só que os soldados ficaram desesperados porque não achavam o Mugiwara em lugar nenhum, e não sabiam como relatar que ele fugiu. Depois disso, o Kuma foi desligado de vez, e a Bonnie agradece por tudo que ele fez. Ela sabia de tudo porque viu as memórias dele, todos os momentos tristes e felizes que ele viveu, e com uma cachoeira de lágrimas nos olhos, disse que tava muito feliz de rever ele. Disse que a mãe dela era uma mulher incrível, que apoiava ele sempre e saía na porrada com qualquer um que mexesse com ele. Ele ainda foi vacilão por ter dado um fora na Gine quando ela pediu ele em casamento, mas sabe que foi tudo pelo bem dela. E agora, Bonnie sabe que o Kuma nunca parou de pensar nela nem um único segundo. Também sabe que ele escreveu várias cartas pra ela, mas nunca chegaram por causa da salafraia da Alpha. Ele contava tudo que fazia enquanto rodava o mundo e que tava impressionado com as invenções do Dr. Vegapunk, e não via a hora de sair uma aventura com ela. A guria deu um abraço nele, falando que mesmo que todos chamem ele de tirano, ele é a pessoa mais gentil do mundo, e pode ter certeza que ela nunca vai esquecer disso. Enquanto isso, os marinheiros continuavam tentando desenterrar o Saturn, que começou a liberar uma energia tão monstruosa que mandou todo mundo voando pra longe. A rapaziada ficou em choque porque achavam que o Gorosei já tinha virado estampa de camisa, mas ele saiu de lá na sua forma de aranha e pousou igual um herói da Marvel. Só que de herói esse velho safado não tem nada. O braço dele foi arrancado e nem esse corno tava conseguindo se regenerar. Ele pergunta pro Vegapunk se foi ele quem fez isso, mas o velho fala que pra ele isso foi o poder do amor. O chifrudo fala que isso não passa de um erro e começa a se regenerar de novo. O chifre dele fica lustradinho e o braço novinho em folha. O cozinheiro de boteco pergunta como o corpo dele se regenerou tão rápido, e agora que o Gorosei tava zero bala, ele diz que não precisa mais do Kuma e lançou as garras pra cima dele de novo. Só que o Sanji chegou dando uma bicuda pra parar aquele velho barbudo. O Frank grita que o Kuma também ajudou muito eles várias vezes e preparou um raio laser pra explodir aquele vagabundo, mas o Kizaru se levanta falando que eles cresceram muito. O robozão perfura o Saturn e manda ele pro inferno, mas o Borsalino brota atrás dele, mandando ele mostrar como ele ficou forte, e deu uma voadora na boca dele, arremessando no chão igual um cocô de pombo. A Bonnie fala que o Kuma não tá se mexendo, e o Vegapunk pede pra Atlas carregar ele até o laboratório. Ela leva ele nas costas, e o Cabeça de Maçã fala pra deixar que ele cuida do Saturn, porque eles deviam cuidar da Bonnie e do Kuma. O Kizaru pergunta se vai deixar eles fugirem, mas o Saturn não tava nem aí. O Vegapunk chama ele de covarde, porque não tem coragem pra acabar com ele, e ainda chamou ele de Borsalino, e lembrou de quando eles se divertiam muito como melhores amigos. Lá no navio, o Doberman ouvia a ordem do Saturn de castigar aqueles que desafiarem o governo mundial, ou seja, ele tava convocando nada menos que um Buster Call. Essa ilha foi considerada uma ameaça ao governo e vai receber um chamado da destruição pra acabar com tudo. Só que dessa vez eles nem iam ter que esperar os navios chegarem, porque já estavam todos cercando Egghead, e já estavam prontos pra queimar a ilha inteira até não sobrar nem mesmo uma única alma viva dentro dela. O Vegapunk ficou desesperado quando ouviu o Buster Call. O Saturn fala que aqueles que estudam o segredo do mundo, os que carregam o sangue de uma raça perdida, e aqueles que despertaram um deus antigo, devem ser completamente obliterados. Depois disso, o Buster Call foi finalmente
finalmente acionado, e o Vegapunk fala pro Saturn retirar a ordem, porque essa ilha é o futuro da humanidade. Os marinheiros corriam desesperados pra evacuar a ilha, e queriam saber o que tá acontecendo lá no centro pra gerar uma loucura dessas. Enquanto isso a rapaziada fugia com o Kuma nas costas da Atlas. O Vegapunk continuava insistindo, mas a gatinha da Doll interrompeu, pedindo pro São Saturn e pro Kizaru e pros seus navios, porque a ilha vai ficar perigosa. Só que o Chifrudo disse que eles vão ficar ali até os preparativos estarem completos. Deu a ordem de começar o bombardeio e a Doll nem acreditou. E o Kizaru mandou ela embora se não quiser virar panqueca. O Vegapunk pergunta se eles não vão resolver tudo só matando ele, já que a Egghead guarda as descobertas mais incríveis de toda a ciência. E destruir a ilha acabaria com todo o progresso científico dos últimos 100 anos. E ainda implorou pro Kizaru, que mal conseguia olhar na cara dele. O Saturn pergunta se ele ainda tá escondendo mais alguma coisa deles, e diz que eles não precisam desse progresso. O Vegapunk implora de novo pelo bem da humanidade, mas o corno fala que esqueceu de contar do navio que fugiu ontem da ilha, que ele já deu a ordem pros soldados perseguir e destruir eles, já que lá podia ter alguém que saiba sobre o século vazio. E pra garantir que ninguém sobrevivesse, ele mandou um navio de guerra pra fazer picadinho deles. O Vegapunk fica puto porque eles eram inocentes que não sabiam de nada, mas eles eram cúmplices assim como o povo de Ohara, que violou a lei e teve o que merecia. Por isso todos eles, junto dessa ilha, merecem ser apagados. Que cientista bacana esse tal de Saturn, hein? Só regresso pro mundo. Os navios já estavam quase todos preparados e prontos pra disparar. O Chapéu de Palha aproveitou pra fugir pelo foguete a vácuo, enquanto o Vegapunk distraiu os inimigos. A Bonnie perguntou o que vai acontecer com o Vegapunk, mas o Sanji manda ela não se preocupar, porque ele vai buscar o coroa. Depois disso ligou pra Nami pra saber como estavam as coisas, e explicou que o Saturn invocou a merda de um Buster Call. O Chopper e o Sop estavam desesperados, falando que não aguentam mais esses chamados da destruição. Mas imagina a Robin, que já vai ter seu terceiro, já que ela sobreviveu a um com 8 anos de idade. O Chopper vai falar pra ela continuar descansando, e a Nami pergunta se o Luffy tava lá embaixo. O Sanji não sabia onde ele tava, mas devia estar bem. O Zoro ainda tava batalhando com o Rob Lute, e o Jinbe foi lá pra ajudar o Zorão a não se perder na volta. O problema é que eles não podem mais usar o Vega Force pra carregar eles até o mar, já que ele foi destruído pelo Kizaru. Mas ela disse que o Brook teve uma ideia pra fugir de lá. Enquanto isso, o Esqueletão tava rachando o bico, falando que carregar o navio sobre a terra é moleza pra ele. E ele fala que ele é um gênio, porque desse jeito vão chegar na saída rapidinho, já que ele congelou as nuvens pra fazer o navio deslizar. Só que ela pergunta como eles vão frear o barco, e o Esqueletão fica com cara de paisagem, e tomou um porradão quando disse que não pensou nessa parte. Ela gritou que eles iam despencar se não fizer nada. Enquanto isso, os navios continuavam cercando a ilha, e o Doberman fala que a barreira ainda tá de pé. Então deu a ordem para as embarcações destruírem a fábrica central e a cidade de Egghead. E finalmente o terrível Buster Call começou. Era tiro, porrada e bomba pra todo lado, e a cidade começou a ser completamente obliterada. Enquanto isso, Luffy continuava enchendo a pança e comendo igual um hipopótamo. Os soldados perguntam se aquele era o Chapéu de Palha e mandaram prender o Yonkou, mas foram atingidos pelas bolas de canhão antes de conseguir fazer qualquer coisa. As bombas não paravam de chegar e os soldados gritaram pra esperar porque eles ainda não fugiram. Pra piorar, ainda tinham pacifistas mandando os raio lasers que deixavam a cidade completamente em chamas. O Vegapunk só via toda a desgraça acontecer bem diante dos seus olhos, sem acreditar que todo o seu esforço estava sendo jogado no lixo. Ele não podia fazer nada. O futuro da humanidade estava condenado e seus sonhos foram destruídos. O Saturn mandou o Kizaru fazer o que ele tinha que fazer, e segurando o choro, ele caminhou na direção do Vegapunk pra executar o maluco, pra executar seu melhor amigo. O Sanji chega perguntando o que merda o Vegapunk tá fazendo ali ainda. O grupo da Atlas estava fugindo pelo foguete a vácuo, mas felicidade de pobre dura pouco, porque o Kizaru brotou do lado deles e mandou uma chicotada de luz que partiu os tubos no meio. A rapaziada saiu voando e o Sanji foi a milhão, gritando que vai salvar a Bonnie. O resto que se lasque. O corno do Saturn fala pros pacifistas que os alvos são a Bonnie e o Kuma, e eles preparam mísseis para exterminar os dois. Mas os pacifistas reconhecem a Bonnie e ficam indecisos. O verdadeiro Kuma abraça a Bonnie no ar, e o Saturn fala que isso é muito irônico, já que o Kuma se sacrificou pra salvar a Bonnie, e agora o próprio clone dele vai matar ela, e diz que esse era um fim digno pra esses insetos. O Vegapunk via a Bonnie caindo e diz que quando ele soube que ela tinha virado uma pirata, ele tremeu na base, porque sabia que um futuro horrível ia esperar por ela, já que podia chegar uma hora que os pacifistas com o rosto do pai dela fossem ordenados a fuzilar ela. Só que lá do lado de fora, os marinheiros tinham falhado em destruir os pesquisadores em fuga, e seus navios tinham sido completamente obliterados. Em seus últimos respiros, um deles mandou avisar o Kizaru que um certo alguém tá indo direto pra Egghead. A cidade de Egghead tava sendo toda destruída, e do nada a Toei meteu um fucking 3D no anime, mas beleza. Tava quase explodindo aqui em casa junto com essa qualidade toda. Os marinheiros apontavam seus brinquedos de furar moletom pro Luffy modo baleia, e ele manda eles tentarem a sorte se acham que são páreos pra ele. O pivete começa a roncar igual uma moto e faz uma super digestão que faz seu corpo voltar ao normal na hora. E o gordinho ele já queria aprender a técnica pra comer tanto sem engordar, só se perguntando pra onde foi parar toda a comida. Do nada as bombas começaram a chegar onde eles estavam. O menino Luffy dá um sorrisão e os cabas estavam sendo engolidos pelas chamas. Perguntaram onde foi o Chapéu de Palha e só começaram a ouvir uma risada junto dos tambores da libertação. O marinheiro fala que mesmo ele sendo um Yonkou, tá em menor número. Então no 3 eles iam todos juntos pra prender ele com Kairoseki. Pegaram suas algemas, mas antes de conseguir terminar de contar, o chão começou a balançar igual um pula-pula. Jogou todo mundo pra cima e deram de cara com o molecote, fazendo cosplay de Jack Frost. Jogou todo o pó branco no cabelo, mas desse jeito parece que ele cheirou um pouco também. Ele fica pulando igual um moleque de 5 anos. E os soldados que estavam cheios de coragem até agora há pouco aproveitaram pra meter o pé de lá. Lá nos navios continuaram mandando as bolas de canhão na ilha. E eu não consigo tancar esse CGI não, que vai de 3D pra 2D em
um segundo. Lá no centro, o Vegapunk viu a rapaziada caindo do céu igual cocô de pombo. Então ele ligou pra Atlas pelo seu walkie-talkie, mandando ela salvar a Bonnie e o Kuma. O resto que se lasque. O Saturn ordenava que os pacifistas atirassem nos dois, e o Sanji continuava subindo em câmera lenta pra salvar a menina. A Atlas chega na Bonnie e fala pra ela escutar com atenção. A guria fez uma cara estranha, mas seguiu as instruções. Virou pros pacifistas, mandando eles não atirarem e ajudar eles a escapar da ilha. Ninguém entendeu foi nada, e os soldados na costa da ilha falaram que ouviram alguma coisa. E depois disso, os pacifistas simplesmente obedecem e viram os lasers pra cima dos navios da marinha. O jogo literalmente virou em 5 segundos, e agora todas as armas da marinha estavam viradas contra eles mesmos. Mandaram um Kamehameha que explodiu os navios, e esse pedaço de pau em 3D quase atravessou a tela do meu PC. O Vegapunk fica aliviado que deu certo, e todas as embarcações começam a ser destruídas uma atrás da outra. O velhote fala que o único medo dele com tudo isso é que a Bonnie virasse pó pelas mãos do próprio pai. Ele simplesmente não podia permitir que isso acontecesse de jeito nenhum. Foi por isso que ele programou todos os pacifistas clones do Kuma pra obedecer às ordens da Bonnie, com um chip de autoridade ainda maior que as maiores autoridades do mundo, que são os Goroseis. Desse jeito o Kuma ia estar sempre do lado dela. Só que depois disso ele foi apunhalado pelas costas, com aquelas garras pontudas do Saturn. Tentou fazer cosplay de Ace com um rombo na barriga, mas o Saturn é vesgo e acertou só os peitinhos dele. A rapaziada fica maluca, e o corno barbudo manda o Kizaru eliminar eles imediatamente. O Borsalino se teleporta, mandando uma chuva de tiros, que deixa eles igual uma peneira cheia de buracos. O Sanji dispara pra cima do almirante com uma voadora, mas ele desvia e fala que vai cortar aqueles dois ao meio. Mas falou pra Bonnie nem se preocupar, porque ele vai ser rápido e não vai doer nadinha. O fritador de ovo ativa o modo turbo e corre a 300 por hora, mas nem deu tempo, porque eles só ouviram uma risada cabulosa e um soco gigante chegando pra atropelar o Kizaru igual um trem-bala. O Lanterninha foi beijar o chão e o Luffy recolheu o braço dele. O molecote é tão sinistro que ele acertou essa porrada lá do chão enquanto pulava igual uma pulga, falando que agora que tá com a barriga cheia vai usar 100% da sua força. Transformou a ilha inteira em um brinquedão de festa que não parava de dançar. O Saturn não tava entendendo nada, porque o chão parecia uma gelatina, e o pivete pulava de um lado pro outro igual uma perereca. A gurizada caiu lá de cima, mas ao invés de se espatifar no chão, ficaram ilesos. Mas ainda estavam bem na frente do Big Boss, que tinha acabado de mandar o Vegapunk tirar um ronco. Os soldados estavam tão distraídos com a ilha saltitando que até esqueceram que estavam sendo bazucados. O Kizaru se levanta daquela pancada, e a Bonnie vai correndo até o velho cabeça de maçã. Ela fica aliviada que ele ainda tava respirando e grita pra eles fugirem, mas o chifrudo do Saturn manda eles nem perderem tempo, porque o destino dos insetos é sempre o mesmo. Do nada começaram a ouvir uma batida que deixou todo mundo em choque. O Luffy liga sua JBL, que começa a tocar um pagodão sinistro, que faz até o MF acordar do seu soninho da beleza de 200 anos. A Bonnie começa a ouvir aquela música e já lembra da dança de Nika que seu pai ensinou, a mesma que eles dançavam junto todas as noites. O Kuma diz que um dia Nika ia aparecer rachando o bico e requebrando o bundão. O Vegapunk pergunta se ela ainda não tinha percebido, mas ele também não tinha certeza até ver com seus próprios olhos, que o mesmo Luffy do chapéu de palha que o Kuma tanto protegeu era ninguém menos que Nika, o deus do sol. E quando a Bonnie viu o molecote naquela pose, não tinha mais dúvidas. Começou a chorar porque o Kuma tava certo esse tempo todo. E o Vegapunk fala que esse Buster Call não vai adiantar de nada, porque há muitos e muitos séculos pessoas do mundo todo estavam esperando por ele. E enquanto isso, tinha um navio enorme chegando em Egghead. Os navios da marinha estavam caindo um atrás do outro, sem ter o que fazer. O mano no mastro avisa que tinha uma coisa se aproximando, mas não era uma Sea Beast Weapon. Se depararam com um navio imenso e mandaram avisar todas as tropas. Os escudos e bandeiras vikings acabaram com todas as dúvidas que alguém podia ter. Todo mundo pensou que eles tinham sido dissolvidos há mais de 100 anos. Mas esse navio só era gigante porque os membros dele eram mais gigantes ainda. Estavam prestes a atropelar todas as tropas da marinha, que se juntaram pra mandar uma chuva de bombas pra cima deles. Só que quem estavam se machucando eram as bolas de canhão que nem arranharam o barco. Perguntaram o que diabos os gigantes estavam fazendo aqui. E lá de cima saltaram ninguém menos que os guerreiros gigantes Dory e Brog pra brincar de gangorra e mandar aqueles soldadinhos meia boca voando. Sacaram suas armas e destruíram aqueles navios de guerra como se fosse um barquinho de brinquedo. O Brog fala que eles vieram buscar o chapéu de palha, e o Dory tava ansioso pra ver o deus do sol. Agora a porradaria vai rolar solta, meu parceiro. Os marinheiros saíram correndo desesperados depois de ver os gigantes. O Brog meteu uma machadada no chão que jogou os caras pra cima igual um brinquedo. Os dois pularam pra ilha de Egghead gritando que vieram buscar o chapéu de palha. Seus companheiros chegaram logo em seguida atropelando a marinha e embarcando na ilha. E os dois mandaram eles cuidarem desses navios irritantes ao redor da ilha. O Kashi e o Oimo já assumiram o comando e deram uma investida que foi destruindo os navios como se fossem barquinhos de brinquedo. Os soldados da marinha perguntavam por que todos esses guerreiros gigantes de tempos antigos estão nessa ilha. Tentaram mandar bolas de canhão pra parar eles, mas outro navio foi exterminado antes de conseguir fazer qualquer coisa. Os guerreiros fatiavam os navios de guerra um atrás do outro e estavam virando o pesadelo de todas as tropas. Lá de cima das nuvens, o Usopp tava vendo os gigantes e gritando que seus mestres chegaram. Mas com esse tamanho todo nem precisava de um binóculos pra enxergar eles, né? E ele tava preocupado, achando que nunca mais veria eles, mesmo se eles fossem pra Elba. Lembraram de quando o mundo inteiro temia os piratas gigantes, mas eles se separaram por causa de uma briga entre os dois capitães Dory e Brog. Os chapéus de palha se encontraram com eles em Little Garden no meio dessa disputa, que já acontecia há tanto tempo que eles até esqueceram o motivo. E lá, o Usopp falou que queria ser um bravo guerreiro do mar assim como eles. Já o Oimo e o Kashi eles conheceram quando eram guardas dos portões de
Enies Lobby por 50 anos. E agora todos eles estavam aqui reunidos em Egghead pra ajudar a rapaziada a escapar desse inferno. O Edson nem acredita que eles tinham aliados tão fortes assim, e diz que eles devem ter vindo depois de ler as notícias na versão do governo. E agora todos eles vão se preparar pra fugir. A Nami pergunta onde o Brook tá, mas só ouviu os gritos da Lilith. E o esqueletão fala pra ela ficar tranquila que ele já tá chegando com o Sunny. Ele tava na maior paz e ainda nem tinha pensado em como parar o barco. A Lilith grita que se eles caírem da ilha, vão bater na barreira e explodir. Enquanto isso, o Zoron tava tendo um duelo até a morte com o Rob Lute. E o Jinbe voava igual um peixe-boi pra ir ajudar o homem. O Zoro manda o tigrinho parar de encher o saco porque ele tá com pressa. Mas o safado fala que só o vencedor pode dizer isso. Partiu pra cima de novo com aquelas garras afiadas, falando que ficou sabendo que o espadachim é um fardo e tá atrasando seus companheiros. O Zoro desvia de uma bicuda e defende esse tarado que tava louco pra cortar alguém. O Lute fala que eles são um bando de idiotas que não são capazes de abandonar nenhum membro. Então, enquanto o cabelo de mato estiver respirando, os chapéus de palha vão continuar presos aqui. Só que essa lógica dele tá completamente errada, né? Porque se por algum milagre ele conseguisse matar o Zoro, os chapéus de palha iriam desafiar até o capeta pra se vingar. Lá embaixo, mais de 30 barcos da marinha já tinham sido afundados, e o vice-almirante Red King mandava os barcos pequenos e médios recuarem e deixar só os navios de guerra avançar. Mandou atirar nos pacifistas, mas tava incrédulo que tinham que atacar suas próprias armas. Enquanto isso, lá no meio da floresta tinham dois malucos tenebrosos, simplesmente Van Algor e Katarina Devon perdidos ali como se nada tivesse acontecendo, e pensando em como eles podiam deixar essa briga um pouco mais apimentada. Lá no centro, a Bonnie não conseguia acreditar no que tava vendo, e o Luffy pergunta por que ela tá chorando igual uma bebezona ali, mas ela fala que é claro que ela tá chorando porque ela tava procurando por ele esse tempo todo. O Luffy pergunta se ela bateu a cabeça porque ele tava com ela o tempo inteiro, mas ela fala que não sabia que ele era o Nika, só que o moleque não fazia ideia do que ela tava falando, e ela conta que sempre quis dar socos de borracha como ele. Aí ele lembra daquela vergonha que ela passou agora há pouco, dando um soquinho fraco no Saturn, só que ela grita que quer ver os murros de verdade, já que ele é o bonzão, e manda ele socar a cara do velho barbudo pra dar o troco pelo Vegapunk. O Luffy não tava entendendo nada, e os olhos dele até pularam pra fora quando viu o cientista caído no chão com um rombo no peito. O Saturn fala que esses insetos não merecem nada mais que a morte, mas o Luffy discorda e fala que vai tirar todo mundo dessa ilha, mandando a Bonnie aprender como é que dá um soco de verdade. Já tava preparando um porradão até o Saturn dar um tiro de haki invisível que parou o moleque, mas é claro que ele não desistiu e voltou girando igual um helicóptero e perguntando que história é essa dele machucar seu amigo. Meteu uma metralhadora do alvorecer de borracha que esfolou a cara do maldito do Saturn, mandou uma chuva de socos que afundaram na cara desse vagabundo miserável, e a Bonnie só observava o guerreiro da libertação que vai salvar esse mundo um dia. O Gorosei já tava quase virando panqueca de tanto soco que ele tinha tomado, e o Luffy ainda finalizou com uma porrada esmagadora recheada de haki pra mandar o Saturn voando pra trás enquanto fazia um moonwalk do Michael Jackson. E depois de arrebentar aquele lixo nos prédios, ele voltou a rir como se nada tivesse acontecido. A Atlas grita que essa é a chance deles fugirem e mandou a Bonnie ativar a função de flutuação pra voar sobre a ilha. A menina pede pro Vegapunk ir com eles, mas o velhote fala pra ela na frente, porque ele é especialista em medicina e sabe que se ele se mexer agora vai morrer. Mas o Kizaru aparece de novo, falando que ele vai morrer mesmo sem se mexer, e já mandou um laser mortal pra eliminar dois coelhos com uma cajadada só. Mas o fritador de pastel chega dando uma mitada a cada 20 anos e defendeu aquele Hadouken com um simples chute. O Borsalino fica de queixo caído e o Frank mais ainda, gritando que aquele era um raio laser. Mas o Sanji fala que pra ele tanto faz porque o amor é mais forte do que a luz. E espero que esse amor todo seja pelo Vegapunk, se não se prepara pra virar mocinha na cadeia, meu parceiro. O Kizaru fala que se isso fosse verdade não existiria física. O Gado Supremo manda o Frank não deixar a Bonnie se machucar e meteu o pé dali que ele cuida do lanterninha. A Bonnie não queria ir sem o Vegapunk, mas o velho fala que ela precisa ir com o Kuma, e eles vão voando pro litoral nordeste. O Luffy começa a rachar o bico enquanto quicava, falando pro Sanji que isso foi incrível, e o Kizaru fala que vai perder a moral se for embora sem a cabeça dos dois. Mas o fritador de ovo fala que é só ele escrever um pedido de desculpas pra marinha que tá tudo certo. O Saturn tava enterrado no meio dos escombros, e a Katarina chega perguntando se não é um dos 5 anciões. Perguntou que tipo de poder é esse e disse que nunca viu um dos anciões descer em pessoa pro mundo inferior, mas isso ia ajudar muito. Botou a mão na perna dele e disse que a missão tava cumprida. O Saturn pergunta por que eles estão aqui. Ele nunca imaginou que os selvagens do nível 6 de Impel Down seriam pau mandado de alguém, mas ela fala que o Teach é especial, assim como a linhagem dela. O Barbudo fala que eles estão sempre tramando planos malignos e pergunta mais uma vez o que eles querem. E a resposta do Van Algor foi nada menos do que o mundo. Eles querem dominar o mundo. O Saturn tenta esmagar eles, mas os dois metem o pé de lá. Afinal, a missão já estava completa. Agora que ela encostou e podia se transformar em ninguém menos que uma das maiores autoridades do mundo. A Nariguda pergunta se o Algor não podia ter teleportado eles pra mais longe da ilha, mas ele fala que ainda tá em treinamento. Só que atrás deles estava sem dúvidas um dos personagens mais feios do anime. O Caribou tava chorando horrores e pedindo pra eles esperarem. Disse que não esperava ver essas duas lendas aqui, Van Algor o supersônico e Katarina Devon a caçadora da lua crescente. Contou que ele foi pro mar com o desejo de ser como ele. O sonho dele é ser um dos homens do Teach, o Barba Negra, e implorou pra que eles deixassem ele ver o capitão. O Caribou fala que tá muito feliz de conhecer os piratas do Barba Negra, e ele tava esperando por esse momento a vida inteira. Disse que tem uma coisa que o Teach vai amar saber, então se eles apresentarem ele ao capitão vão ganhar créditos com ele. Mas o Algor aponta o brinquedo de Fora Moletom pra
ele e o Gosmento fica desesperado, falando que não é inimigo deles e que esse encontro é obra do destino. O Sniper queria saber o que um pirata como ele faz em uma ilha do governo. Disse que o capitão tem muitos assassinos atrás dele, mas o Caribou jura que não é um deles. Falou que se matarem ele agora, o Tite vai quebrar a cara deles. E isso só deu mais vontade ainda pro Algor puxar o gatilho. Ele fala que tem informações que ninguém mais tem. Só que a Catarina fala que é só um blefe de um idiota tentando salvar a própria pele. Mas ele tem certeza que essas informações vão chacoalhar o mundo inteiro. Eram sobre as armas da antiguidade com o nome dos deuses antigos. Uma delas era Poseidon, que é o poder da princesa Shirahoshi. E a outra é Plutão, que tá escondida no país de Wano. E provavelmente ele e o Chapéu de Palha são os únicos que sabem onde essas armas insanas estão. O Van Algor pergunta o que ele sabe, mas é claro que ele não podia falar aqui. E diz que se deixar ele conhecer o Tite, vai dar todas as informações que tem. Enquanto isso, lá na costa da ilha, tava uma guerra intensa entre os pacifistas e os navios da marinha, que continuavam sendo destruídos um atrás do outro. Os marinheiros até tentavam revidar, mas o escudo de bolha dos pacifistas era tão forte que ignorava completamente as bolas de canhão. Eles tentam recuar, mas os pacifistas não perdoam ninguém e continuam mandando lasers que devastam geral. O vice-almirante Doberman manda os navios se afastarem da costa, porque eles não tinham chance nenhuma contra os robozões, e vai ser impossível destruir Egghead se não recuperarem o controle deles. Os outros vice-almirantes começaram a reclamar que só acontece desgraça nessa ilha, e queriam cancelar o Buster Call agora que os gigantes chegaram em Egghead. Mas o Guillotine fala que foi o Vegapunk que deu a autoridade dos pacifistas pra uma pirata, por isso eles têm que fazer de tudo pro velho sofrer, e se arrepender de ter traído o governo mundial. Então o novo plano era recuperar o controle dos pacifistas, e pra isso eles precisavam eliminar a pirata Jerry Bonnie. O vice-almirante Tosa já tava apostando corrida com eles, tentando chegar mais perto pra executar a menina. Eles percebem que o marinheiro tá se aproximando, e usam a potência máxima das botas Dom, mas o Frank não tava acostumado com essa velocidade toda, e quase deu de cara no chão pra comer um pouco de terra. Depois de voar igual barata tonta, ele recupera o controle, e tem que fazer zigue-zague entre as árvores pra não virar um pica-pau. O Tosa já era mais bruto e quis provar que ele não era só cafofo, e saiu derrubando as árvores igual um urso raivoso. E se ele fez isso com uma árvore grossa dessas, imagino que ele não faz com a magrela da Bonnie. Ele fala que essas garras são 10 Shigans, que podem destruir até armaduras. Finalmente consegue se aproximar e prepara uma mordida do Tosa pra arrebentar a coitada. Mas no último segundo, um machado enorme cai bem em cima dele. A rapaziada não tava entendendo nada, e só viram o Brog e o Dory sorrindo igual dois psicopatas. Eles ficam em choque perguntando o que os gigantes estão fazendo nessa ilha, porque eles já estão sem tempo e ainda aparecem mais inimigos. O Brog pergunta quem são eles. Ele pesquisou os novos membros nos cartazes de procurado, mas não conhece nenhum deles. Então pergunta se eles são trabalhadores de Egghead. O Dory fala que eles vieram pelo Chapéu de Palha, e o Frank pergunta o que eles têm contra o capitão dele, mas o gigante responde que eles não têm nada além de gratidão, já que eles são os guerreiros de Elba. Então se forem companheiros do Luffy, vão proteger eles a todo custo. Os outros gigantes chegam falando que são todos aliados, e o Frank fica pistola porque tava quase se borrando nas calças de tanto medo. O Brog pede desculpas falando que é culpa dele, e os gigantes racham o bico. A Bonnie aproveita pra contar que o Luffy, o Sanji e o Vegapunk ainda estão no centro da ilha, e pergunta se eles podem ajudar. E o Big Mac fala que é claro que sim. Então a rapaziada pega uma carona com os grandões até o navio deles. O Barbudão manda deixar tudo com os capitães, e o Frank pergunta se são eles que o Soap vive chamando de mestres. Lá no mar, os vice-almirantes estavam putos que perderam a comunicação com o Tosa, e falam que ele deve ter sido derrotado ou se deparou com um gigante, que vamos ser sinceros, é quase a mesma coisa, né? A não ser que esse marinheiro chamasse Levi Ackerman. Aí o gigante ia tremer na base. O Ponsky tava indo pra ilha e a Bluegrass tava indo pelo mar, enquanto a gatinha da Doll foi voando e pegou uma carona com a véia cebosa. Se essa mulher não tivesse o pulmão preto de tanto fumar, eu até casava com ela. A véia da dentadura pergunta se ela já lutou com algum gigante, e a Doll fala que 2 décadas atrás o chefe dela era um gigante, e a Bluegrass fala que o Saul era muito forte mesmo. O gigante, que parecia um castor, pergunta onde estão os outros membros da tripulação, e quando o Frank conta que eles estão no laboratório acima das nuvens, ele já tava achando que eles estavam em Skypiea. Lá em cima o Saturn tava só o pó da rabiola. O corpo dele começa a tremer, ele se transforma num satanás mais feio do que já era, e por onde a Dona Aranha andava apodrecia tudo. O Luffy vai correndo perguntar se o Vegapunk tava bem, mas o coração do velho já tava quase se aposentando de vez. O moleque fala que se o Coroa não lutar não vai conseguir, mas ele ia morrer de vez se mexesse. O Kizaru fala que eles só dão dor de cabeça, e o Sanji fala que já tá na hora dele ir pra casa e parar de encher o saco, mas o Saturn volta parecendo uma feminista do Twitter pronta pra te cancelar. O Luffy fala que prometeu que ia ajudar o tio da maçã a escapar da ilha, mas o Vegapunk fala que ainda tem uma coisa que ele precisa proteger. Ele queria contar pra Bonnie sobre a autoridade dela quando ela fosse mais velha, e pediu pra cuidarem da guria, porque a vida dela corre um risco enorme. O Sanji fala que o Saturn parece cada vez menos humano, e percebe que ele tava envenenando e apodrecendo tudo que toca. O Gorosei mira nos dois distraídos ali, e o Sanji grita pra tomarem cuidado, e salvou o velho antes que fosse esmagado e virasse pó, mas ele não podia se mexer muito pra não perder mais sangue ainda. O Sanji desvia de mais uma, e o Luffy se prepara pra dar o troco, e com 2 mãozadas gigantes ele bate palma e começa a zoar com a cara do Saturn, que fica furioso e tenta acertar o moleque de tudo que é jeito. O capitão manda o Sanji tirar o velho daqui, parou na frente do Gorosei, que já queria atrapalhar, e diz que esse chifrudo não é páreo pra eles. O cornão fica full pistola, e o Luffy desviou de todos os golpes enquanto ria da cara dele, fazendo o Saturn de idiota enquanto os dois fugiam. O Vegapunk fala que já chega, mas o Sanji manda ele calar a boca.
boca e tomou só uma solada no meio da fuça pra ficar esperto. O coroa voou e o cozinheiro de boteco percebeu que agora ferrou, porque o Kizaru enfiou a espada nas costas do Vegapunk e abriu um buraco enorme no peito dele, fazendo ele cair duro no chão. O Sanji e o Luffy gritam desesperados e os sinais vitais dele começam a cair disparadamente. O Luffy manda o Sanji levar logo o Vegapunk pro outro lado da ilha, e com um buraco ainda maior no peito ficava cada vez mais difícil do velho sobreviver. O Borsalino já tava indo atrás deles, mas o Luffy não ia deixar. Começou a ficar gigante enquanto chamava eles de bando de desgraçados. Agarrou o Kizaru no meio do ar com a mão direita, desviou da patada e segurou a cabeça do chifrudo, fazendo esses dois safados sentirem a verdadeira força de um Yonkou quando tá com raiva. Começou a esmagar os dois, falando que eles não vão a lugar nenhum. O Vegapunk começou a rir do molecote, botando os marmanjos pra chorar, e em suas últimas palavras ele disse que não sobra nada pros Betinha. O coração dele parou de bater de vez e o Sanji chama ele igual louco, falando que ele precisa aguentar e pergunta por que ele tá sorrindo. Mas depois disso uma gravação começa a passar pelo mundo inteiro. Ele se apresenta como o Dr. Vegapunk, um cientista humilde e genial, e fala que a mensagem que ele tá prestes a deixar vai chocar o mundo todo, e é nada menos que a verdade oculta sobre o mundo. O Shaka fala que não é bom ele já sair falando logo de cara, porque as pessoas precisam tá prestando atenção. O velho fala que assim que um jornalista safado ficar sabendo já vai espalhar pelo mundo inteiro, mas o robozão fala que tem chance deles manipularem as informações, então decidiram dar uma enrolada antes de soltar a verdadeira bomba. Disseram que essas ondas mentais vão ser transmitidas pelo mundo todo, hackeando o sistema da marinha e criando uma grande transmissão. Os marinheiros tentavam desligar, mas não conseguiam de jeito nenhum. O cozinheiro de boteco não tava entendendo nada e perguntou por que ele tá ouvindo a voz do Vegapunk. O Saturn e o Kizaru continuavam presos nas mãos do Luffy igual uma mosca na teia de aranha. O Shaka fala que eles precisam esperar até todos conseguirem ligar os caracóis de vídeo, e o Luffy percebe que é o mano do capacete que tá falando, que diz que eles vão esperar 1 hora pro mundo todo conseguir se preparar. O Saturn tava em choque perguntando o que eles pretendem revelar, e o Vegapunk fala que 1 hora era tempo demais. A Nami e o Sop começam a reclamar que enquanto eles fazem de tudo pra fugir, o Vegapunk fica batendo papo ali. Só que o Chopper e o Cabeça de Lata acharam estranho, porque eles ouviram a voz do Shaka, mas ele tinha sido baleado pela York, então nem o Edson sabia o que tava acontecendo. Os gigantes marchavam pela floresta com um sorrisão no rosto, porque alguma coisa grande tava prestes a começar, e continuavam procurando pelo chapéu de palha. Os marinheiros se juntam e os gigantes falam que eles não passam de um bando de idiotas. Os soldados atiram e fazem uma explosão gigante, mas não serviu nem pra fazer cócegas nesses guerreiros monstruosos, que deram um troco macetando o machado no chão e mandando geral voando. Destruíram aquele formigueiro de humanos em um piscar de olhos. E enquanto isso o Vegapunk fala que vai dar 10 minutos pra eles se prepararem. O Luffy, inocente como sempre, fala que o Vegapunk e o Shaka tão vivinhos da Silva, então agora é só acabar com aqueles lixos do governo. Lá na terra sagrada de Marejóis, os Tenryubitos queriam saber que transmissão era essa. O São Marcos pergunta o que aconteceu com o Vegapunk, e o Saturn responde por telepatia que o Kizaru matou ele, e ele viu com seus próprios olhos. Então o Top Man, El Bigodon, fala que ele só pode ter deixado uma mensagem programada pra quando ele morresse. Eles precisavam encontrar a fonte da transmissão o mais rápido possível, que só podia estar em algum lugar do Laboestrato de Egghead, que tá sendo protegida pela barreira. A única coisa que eles sabem é que se o Vegapunk revelar a verdade sobre o mundo, o Imusama vai fazer picadinho deles. E enquanto esperavam os 10 minutos passar, o velhote foi tomar um café. Lá em Dressrosa, o povo já começou a se ligar, falando que o famoso Dr. Vegapunk tá tentando revelar alguma coisa pro mundo. E foi todo mundo pra praça assistir pelo Dendemushi de vídeo, que se continuasse nessa velocidade toda aí, só ia chegar quando o discurso acabasse. A Rebeca chega do treino pronta pra assistir a transmissão. O Léo e o Kabu chegam, perguntando se esse é o cientista que o Luffy Land fez de refém. Mas a Rebeca manda ele parar de ser burro, porque isso com certeza é uma mentira do governo, já que o Luffy nunca faria uma covardia dessas. O Kairos fala que pelo jeito o Vegapunk tá falando por livre e espontânea vontade, então não deve estar sendo ameaçado por ninguém pra falar. Lá na Vila Fuxa, o povo também tava se preparando, e pensaram que iam falar que o Luffy tava fazendo alguma coisa ruim de novo. Disseram que esse negócio de verdade sobre o mundo é pura bobagem, mas ainda assim estavam curiosos pra saber. Só que lá era todo mundo pobre e nem tinham dinheiro pra comprar um Dendemushi de vídeo, então só iam ouvir pelo rádio mesmo. Em Water 7, todo mundo começou a acordar no meio da noite, e o Iceberg já manda a empregada preparar o caracol de vídeo imediatamente. Só que a menina era esperta e já tinha até ligado. Também instalou telas em todas as docas de construção naval. No balão mágico do Morgans, o Apple Cabeça de Vento não tava entendendo nada, e o Periquito explica que o Vegapunk tá transmitindo isso com a tecnologia da marinha. A Vivi pergunta onde estão o Luffy e os outros, mas o Morgan chama ela de burra e manda ela olhar o relógio na gravação, já que esse não era o horário de Egghead agora. Então essas imagens só podem ser gravadas. E fala que o lugar já deve estar pior que o inferno depois do Buster Call, e já queria fazer uma matéria pro jornal sobre essa notícia que vai abalar o mundo. A Vivi só conseguia torcer pro Luffy e os outros saírem vivos de lá. Em West Blue já tava todo mundo pronto pra transmissão, falando que esse cientista é louco por cortar a cabeça fora e botar uma antena de maçã. No North e South Blue tava todo mundo curioso pra saber o que ele queria dizer pro mundo inteiro. E no reino das mulheres de 3 pernas já estavam babando, chamando o Vegapunk de velho da lancha. O Shaka fala que vai demorar 10 minutos pra coar o café, mas desse jeito nem ia dar tempo de beber. O Ivankov começa a rir da cabeça do Vegapunk, que tá bem menor do que da última vez. A Koala pergunta se essas são as famosas cópias do Doutor, e o Morley queria saber como ele consegue transmitir essa mensagem
mensagem enquanto é feito de refém. O Sabão pergunta pro Dragon se o Vegapunk vai realmente revelar a verdade do mundo. E o pai ausente lembra da conversa que ele teve com o Shaka uns meses atrás, falando que sabia que ele ia morrer em breve. Então continua pensando que é a única coisa que ele fez desde que começou o anime. Faz 28 anos que o Dragon não faz literalmente nada nessa bomba. Não luta, não sai do cativeiro, não mostra nem um poderzinho pra nós. Lá em Egghead, o gigante Castor tava quase chegando enquanto carregava o Frank e os outros. E o robozão ficou incrédulo quando ficou cara a cara com o navio dos guerreiros de Elbaf. Esse era o Great Eric. E todos eles iam zarpar assim que os chefes voltassem. Mas a Bonnie tava preocupada, perguntando se o Vegapunk vai voltar bem. Vai sim, fia, confia. Os Goroseis continuavam assistindo a transmissão de boa, como se o tempo tivesse a favor deles. E o Luffy falava que mesmo depois de todos aqueles socos, o Barbudão ainda tá inteiro. O Borsalino tenta pegar ele desprevenido e manda um laser com os olhos. Mas o Luffy desvia por pouco e fala que enquanto seus companheiros não fugirem, esses dois não vão a lugar nenhum. Mandou um Gomu Gomu no Don Shibaru, que fez o Saturno e o Kizaru lascarem logo um beijão. Ficaram juntinhos e esse é o famoso até que a morte nos separe. Eles ficaram tão achatados que parecia o tapete mágico do Aladdin. E o Luffy começa a girar eles como se fosse uma massa de pizza. Disse que já que o chifrudo sempre se recupera, dessa vez ele vai mandar os dois pro fim do mundo. Arremessou eles pra lua e começou a rachar o bico. Os marinheiros viram algo de longe vindo na direção deles e tomaram um Gomu Gomu no Kizaru na boca só pra ficar esperto. Explodiu um navio de guerra inteiro e o Saturno era o próximo. Mas o maldito consegue recuperar o controle e voltar na direção do Luffy, que foi pego desprevenido e quase teve um AVC de tanto susto, perguntando por que nada é capaz de ferir esse velho safado. O Kizaru tava só a capa da gaita caído no convés do navio e só conseguia pensar na hora que ele teve que apunhalar o Vegapunk. Os Goroseis falam pro Saturn que o tempo tava acabando, porque eles não podiam deixar o Vegapunk falar tudo que ele sabe. O Luffy desvia de todas as tentativas de assassinato do Gorosei, que só foi parar de girar agora. Olhou com uma cara feia pro Saturn, que era mais feia ainda, parecendo um porco resfriado, e disse que ia começar a conjuração. Do nada uma chama azul e um pentagrama aparecem no chão de Egghead, e também aparecem lá em Marejóis na frente dos Goroseis, que levantam aquela bunda gorda do sofá pra ativar o modo apelão do governo mundial. De uma hora pra outra, o tempo muda em Egghead e aparece um raio negro sinistro. O Luffy fica em choque perguntando o que diabos é isso, e o Sanji fala que é igualzinho quando o Velho Aranha apareceu. Isso porque um demônio não foi o suficiente. Então agora vão vir todos os 5 pra transformar Egghead em um pesadelo. Os soldados da marinha não estavam entendendo absolutamente nada. A véia Murcha Tsuru viu aqueles raios negros e falou que agora já era, já que esses eram os mesmos raios que apareceram quando o Saturn chegou na ilha, só que dessa vez eram raios demais pra uma só pessoa. Um gordinho gigante atira uma flecha gigantamente grande em um dos navios e causa um estrago gigantesco. As flechas eram tão pesadas que pareciam bolas de canhão. O outro grandão com cabelo de boneca pula em cima de outro navio pra mostrar o seu machado bem de pertinho pros marinheiros. O Dory e o Brog encaminhavam enquanto riam igual dois psicopatas, com um olhar macabro que fazia até o diabo tremer. A Atlas grita que os raios estão vindo de onde a Estela e os outros estão. O Luffy pergunta de onde estão vindo esses relâmpagos sinistros e tinha que desviar deles ao mesmo tempo que se esquivava dos golpes do corno do Saturn. Eram 4 tornados enormes rodeando eles e ocupando metade do lugar. O Sanji percebe o que estava acontecendo e fala que eles precisam correr, e foi avisar a Nami e os outros. Enquanto isso, em Marejóis, eles deixaram a TV ligada enquanto passava a transmissão do Vegapunk. Depois ficam lá chorando que a conta de luz está vindo muito alta e roubam dinheiro do povo só de meme. O velhote fala que aquele era o sonho da humanidade e o Vega Café. Era só você pingar uma gota disso na sua água que vai virar na hora um café quente. Perguntou quanto tempo ainda falta e o Shaka fala pra eles esperarem só mais uns 7 minutos e já começam. Até porque não deve ter ninguém perto de Egghead pra interceptar a transmissão, né? Imagina se tivesse. O Luffy continuava desviando dos ataques e os raios ficavam cada vez mais intensos. Começaram a criar formas de bestas e até o Luffy se assusta gritando que agora são 5 monstros. Ele usa seu haki da observação pra tentar entender que diabos era isso, mas nunca tinha sentido uma presença tão monstruosa. Um pé de galinha aparece e depois uma pata de cavalo. Aquelas garras eram tão afiadas que podiam partir uma montanha no meio. E parecia que tinha começado um verdadeiro show de horrores na ilha. Então finalmente apresentam os poderosos Goroseis. São Shipper de Júpiter com sua forma de verme da areia. São Etanborn no Juro com seu espírito de cavalo esqueleto. São Topman Arcuri com seu javali do Timão e Pumba. São Marcos Mars com sua forma de periquito dentudo. E a Dona Aranha que a gente já tá cansado de ver nessa bagaça. Esses são os 5 anciões, as maiores autoridades do planeta. E é claro que junto do título eles também iam ter um poder extremamente apelão, né? A aura deles era tão forte que o Luffy tava sendo mandado pra trás. Destruíram tudo e não estavam deixando nada pro Betinha, que ia dando um jeito de escapar dos escombros que caíam. Atravessou uma parede e deu de cara com a galinha caipira dentuça. Quase foi esmagado pelo porco e espetado pelo Saturn. Passou por dentro dos ossos do cavalo que parecia o Titã fundador do Eren. E de dentro da terra saiu o minhocão que quase devorou o menino. As 5 autoridades supremas do governo mundial estavam juntas no campo de guerra pela primeira vez. O Luffy fala que se continuar assim eles vão destruir a ilha, então é melhor dar um jeito nesses caras. Sugou todo o ar da terra e ficou gigante pra igualar o jogo. Mas o Saturn não tava pra brincadeira e meteu um haki do Rei Sinistro que literalmente afundou o
moleque no chão, amassando ele igual uma panqueca. O cavalo louco também usa o seu haki pra mandar o Luffy voando, e brotou em cima dele, balançando sua bengola e entrando em modo de corrida. Porque o objetivo dele não era o Luffy, mas sim os pacifistas que estavam acabando com os navios da marinha. Entrou na forma de centauro e fatiou os pacifistas no meio em um piscar de olhos. O bichão foi congelado e começou a entrar em curto-circuito. E mal deu tempo do primeiro cair, que o segundo robozão já tava sendo dilacerado. O careca tava poucas ideias e saiu destruindo todas as armas da marinha que custaram uma fortuna. Afinal, é só eles roubarem mais impostos do mundo inteiro que eles constroem outros, né? Eu quero ver eles acharem outro cientista genial igual o Vegapunk pra fazer uma arma desse nível. Os soldados avistam um cavalo gigante e do nada ele desaparece, porque já tava do outro lado da ilha terminando de arrebentar com os pacifistas. Todos os batalhões reportam que os ciborgues foram desligados, só que os ataques foram tão rápidos que ninguém entendeu o que aconteceu. E o Nojuro finaliza todos que faltavam, congelando eles por dentro. Lá no centro o periquito tava completamente chapado e bateu as asas tão forte que o Luffy tava parecendo a equipe Rocket decolando na velocidade da luz. O Sanji liga pro grupo da Nami pra explicar a situação, mas nem ele sabia direito o que tava acontecendo. Só sabia que não tinha mais como eles vencerem, então eles precisavam encontrar uma maneira de sair da ilha urgente. A Nami não entendeu nada e pergunta por que esse desespero. Os médicos da marinha examinaram os pacifistas caídos e falaram que eles tiveram seus circuitos cerebrais congelados, por isso só foram desativados temporariamente. Agora que um aliado forte apareceu, eles não precisam mais perder tempo enfrentando os robozões. O Doberman fala que essa é a chance deles eliminarem a Bonnie. Enquanto isso, o Marcus Mars voava a milhão na direção das nuvens insulares. E o Sanji grita pra saírem agora porque tinha um monstro extremamente perigoso indo na direção deles. Mas por pouco ele não virou churrasquinho, já que um raio caiu bem em cima deles. A Nami fala que ainda tem gente que não chegou e só ouviram um grito vindo na direção deles. Era Lilith e o Brook chegando com um navio que não tinha freio. Todo mundo tava desesperado, menos o Esqueletão e a Robin. Lá embaixo o Saturn fala que Nick é muito irritante e volta a atacar pra tentar eliminar o pivete. Tava mais rápido que o Super Xandão, dando 20 socos por segundo. Mas o hack da observação do Luffy tava em dia, ele desvia de todos os golpes, inclusive do verme da areia que caiu de boca. Mas o cara sumiu e o macaco de borracha pergunta se isso era uma minhoca. O chão começou a tremer e do nada o Júpiter abre uma cratera no chão e engole o Gear 50. O careca safado continuava congelando o sistema dos robozões programados com o chat GPT, enquanto a gaivota já tava em cima das nuvens pronto pra destruir o laboratório. Ele dá uma investida em chamas e bate com tudo na barreira. O Sop avisa o Sanji que o Esqueletão e a Lilith chegaram e o navio tava quase inteiro e sem nenhum problema. O Brook fala que sabia que ia dar tudo certo, mas a Lilith vai chutar a bunda dele falando que foi tudo graças ao God Usopp, que lançou um Midori Bush e fez crescer uma floresta de bambus antes do navio bater na barreira. O Pinóquio fala que eles queriam muito sair dali, mas o Zoro e o Jinbe ainda não chegaram. O cozinheiro de boteco xinga o cabeça de mato por ainda tá lutando e perguntou pro Jinbe o que tava acontecendo. O Homem-Peixe fala que já tá quase chegando. A batalha daqueles dois ainda não acabou, mas ele vai levar o Zoro à força. Eu quero ver ele entrar no meio dessa porradaria sem acabar virando um atum moído. O Tigrinho tava full pistola e o Zoro mais ainda. O Rob Lute usa um chute tempestade tão potente que partiu as árvores da floresta no meio, mas no meio do ar deu de cara com o golpe do Zoro chegando e teve que usar o corpo de ferro pra tancar. O Zorão dispara ao infinito e além, pronto pra fazer picadinho de onça, mas do nada uma presença macabra aparece e faz os dois entrarem em choque, se perguntando de onde veio isso. Se afastaram pra pegar velocidade, dispararam mais uma vez, mas aquela hora monstruosa volta e faz os dois se borrarem todo. A Emma do Zoro até saiu voando, porque agora ela se identifica como um pássaro. E a essa altura você já sabe de quem que é esse haki monstruoso, né? E não, por incrível que pareça, não é do Jinbe. O Rob Lute fala que tem certeza que o Zoro também sentiu esse haki, já que tava espalhado pela ilha inteira. E logo em seguida voltam a tentar arrancar a cabeça um do outro. Depois de procurar muito, o Jinbe finalmente encontra eles. O Zoro corre com sangue nos olhos e uma velocidade absurda. Abre um buraco no céu como se não fosse nada, e os dois estavam tão rápidos que era praticamente impossível de acompanhar. Só que o Sanji fala pelo Discord que o Zoro tá atrasando todo mundo e que ele é um peso morto. Isso entrou pelo ouvido do Zorão e ele ficou extremamente furioso, porque ser chamado de peso morto por um fritador de pastel é uma das maiores humilhações que ele poderia sofrer na vida. O Tigrinho começa a desfilar pra cima dele, ativando seu poder. Libera uma aura cabulosa e ataca com Shigan. Ou melhor, alguns Shigans, já que brotam um monte de mãos e ele faz uma chuva de golpes. Mas o Zoro desvia de todos como se tivesse em câmera lenta, de olhos fechados ainda pra mostrar que ele é superior. Correu em zigue-zague e disparou de uma pedra, usando um Santoryu Kokoba Madara Gari. O Rob Lute já ficou paralisado com a força desse ataque. Parecia até que o Zoro tinha virado um semideus de uma hora pra outra, e fatiou o Rob Lute pra fazer um casaco de onça. Até o Jinbe ficou de boca aberta com toda aquela força. Não sabia que tinha um rei demônio no bando não. Enquanto isso, o Luffy tava dentro do estômago do Júpiter, quase sendo engolido. Esticou o braço pra sair e os dentes estavam quase fechando. E ele quase ficou entalado, mas só comer a bunda dele rapidão e ele conseguiu escapar. Ele grita pro Minhocão que tem um gosto ruim, mas enquanto pensava que talvez ele pode ser gostoso, o Saturn agarrou ele, saiu girando igual um bambolê. Agora ele ia dar o troco pelo que o moleque tinha feito com ele e o Kizaru, e macetou o Luffy na investida do Pumba. Ele fica tonto e vai parar dentro da boca do Júpiter de novo. Esse velho tá muito querendo comer o Luffy, não é possível. O Dory
e o Brog chegam com um sorrisão na cara, falando que eles viram um rosto familiar. Disseram que um lugar escuro não combina com esse homem e partiram pra ajudar o Chapéu de Palha. O Dory rebate as patadas do Saturn e joga ele pra trás, enquanto o Brog arrebentava a cara do Topman. Pegaram no chifre de cada um dos cornos e bateram eles de cara, fazendo eles lascar logo um beijão. Esse Saturn tá beijoqueiro, hein? Primeiro o Kizaru, agora até o companheiro do próprio time. Broderage tá em outro nível, hein? Os dois gigantes correm porque o Júpiter era o próximo alvo e usam uma serra do sol pra decapitar o Gorosei e arrancar o Luffy de dentro dele à força. O moleque sai de lá rachando o bico e surpreso por ver os velhos gigantes. Eles falam que não podiam ficar parados e vieram ver o Chapéu de Palha. E ele começa a coringar, falando que tá muito feliz que eles vieram. Agora esses três vão fazer um estrago nesses Goroseis meia boca, hein? O Marcos Mars voava por toda a ilha, liberando aquele haki monstruoso. O Jinbe pergunta que desgraça é aquela. E o bichão parecia com muita raiva, então era melhor meter o pé desse lugar o mais rápido possível. Foi chamar o Zoro dizendo que era hora de ir, mas o espadachim fala que ainda não acabou, porque o tigrinho tava muito bem vivo e respirando, só que ele mal tava aguentando ficar de pé e soltou suco de morango pela boca. O Sanji pergunta se o Jinbe conseguiu tirar o cabelo de musgo da luta, mas o Rob Lute já tava pronto pro segundo round. Então o Homem Peixe agarra o Zoro e fala que ele já venceu. O Lute continuava se rastejando e o Jinbe pede desculpas por isso, e meteu um golpe de karatê aquático tão potente que tava cortando até as árvores no meio. O Rob Lute até desfez sua transformação e ficou de boca aberta quando viu uma galinha gigante voando bem na sua frente, perguntando ao agente da CP0 onde tava York. O Zorão fica incrédulo com o tamanho daquele demônio. O Rob Lute fala que York tá presa na sala de controle no quarto andar. Disse que esses dois que fugiram eram o Roronoa Zoro e o Jinbe o Cavaleiro do Mar. Lá em cima tinham mais 5 Mugiwaras e 2 Vegapunks, todos se preparando pra escapar pela porta dos fundos. Também tinham 85 agentes da Cypher Pool e 4 serafins presos no porão. E eles tinham 6 minutos antes da transmissão do Vegapunk. Então o bichão se aproxima e fala que o agente é mesmo impressionante. Não tinha mais nenhuma pergunta. Mas quando o Gorosei tava indo embora, o Lute disse que o amigo dele ainda tá lá dentro ferido e perguntou se podia poupá-lo. Só que o periquito fala que é difícil isolar um único inseto quando você vai exterminar a colmeia. Enquanto isso, o Luffy falava que faz mais de 2 anos que ele não vê os gigantes, e os grandões quase não reconheceram ele naquela forma. Disseram que eles têm contos desse deus em Elbaf e queriam saber onde ele comprou essa fantasia de Nika. Mas o moleque não tava entendendo era nada. E eles tinham outros problemas pra resolver antes de bater um papo. O Saturn fala que esses gigantes vão ser um problema. O Dory fala que esses monstros gigantes parecem os de Elbaf, mas o Luffy conta que eles não têm tempo pra lutar porque precisam fugir. Só que o Barbudão manda ele relaxar porque o Sanji já explicou tudo pra eles. E passaram a mensagem de que o bando vai se reunir na outra ponta da ilha. Eles falam que vieram ajudar os Chapéus de Palha depois de ver os jornais, principalmente depois de ver que eles estavam cercados pela marinha. O Pivete nem tava sabendo dessas notícias, e depois que ouviu que ele ganhou fama de vilão por sequestrar o Vegapunk, ele rachou o bico. E agora era hora deles voltarem pro navio. Então o Dory toca uma trombeta gigante que ecoa por toda a ilha, tão forte que até os navios balançaram. E o Omo fala que os chefes conseguiram encontrar o Chapéu de Palha, mandando todos voltarem pro navio. Os outros gigantes ainda riem da cara dos marinheiros, falando que o único objetivo deles era salvar os Mugiwaras, até porque esses navios da marinha não tem nenhum tesouro pra saquear. O Topman percebe o sinal de fuga e fala que não vai deixar, e também toca uma musiquinha pra eles. Puxou tanto ar pelo nariz que quase acabou o oxigênio aqui de casa, e soltou um grito aterrorizante repleto de haki. O Luffy tava coringando com isso, mas os prédios começaram a explodir e pegar fogo. Os soldados da marinha ficaram em choque, falando que os raios negros voltaram, e aquele haki do rei era tão absurdo que os fracotes até desmaiaram, mesmo estando a 2 km de distância. Até os gigantes estavam tendo que se segurar pra não sair voando, e o Luffy tava rindo no ar até o corpo dele começar a desmontar igual o Sr. Batata de Toy Story. Os gigantes ficaram incrédulos e o Dory botou a espada na frente pra segurar as coisas do Luffy. Isso aqui é simplesmente bizarro, porque o moleque começa a colar tudo de volta no lugar como se fosse um álbum de figurinha. O Brog pergunta se ele tá bem porque tava parecendo um quebra-cabeça, mas ele fala que tá tudo certo, e o Dory racha o bico falando que ele tem um corpo engraçado. Mas ainda assim aquele rugido de haki era perigoso. O Javali começa a raspar as patas no chão, chamando eles de insetos. Os guerreiros de Elbaf perguntam quem é esse porco, e o Mugiwara conta que é um cara poderoso do governo. O Topman começa a rodar igual um Beyblade, gritando que vai acabar com a raça deles. Transformou seus chifres em lâminas, mas o Dory e o Brog usam o escudo solar de Svailin pra bloquear o golpe. O Gorosei pergunta se eles têm noção do problema que eles estão arranjando, mas os dois respondem que eles só estão protegendo o companheiro deles, e mandam aquele torresmo ao infinito e além pra fazer um churrasco pra rapaziada mais tarde. Só que o Saturn fala que não passam de um bando de insetos, e se são amigos do Mugiwara, vão ser exterminados junto com ele. Lançou uma chuva de suco de uva, e o Luffy grita pra tomar cuidado porque isso é veneno. O moleque tava com tanta fome que ele acabou comendo uma árvore e transformando ela em um taco de beisebol. Tirou um balde de tinta do portal da imaginação e deixou o taco lustradinho. Botou um capacete e se preparou pra rebater, e com muita habilidade devolveu todas as bolas pro dono. Voltaram com tudo nos Goroseis e Luffy ficou incrédulo quando elas explodiram. Os tripulantes de Elbaf falam que as chamas bloquearam a floresta, então essa era a chance perfeita pra meter o pé de lá. E eles tinham que se apressar porque esses caras são imortais. Os gigantes falam que nunca ouviram falar de uma habilidade ou raça que seja imortal,
total. Mas os bichões estavam voltando das cinzas como se fosse uma fênix. Os três patetas marchavam enquanto cantavam comemorando a fuga. Enquanto isso, o God e o Soap lideravam uma equipe pra puxar o navio que tava encalhado. Disse que eles eram muito fracos, mas a rapaziada reclama que o narigudo não tava fazendo nada. E depois de muito esforço começou a sair do lugar. A Robin tava tirando um ronco e a Nami mandava o Jimbe e o Zoro se apressarem. Só que as botas deles estavam falhando, então era mais fácil correr na marra. O gigante Castor e os outros estavam quase chegando no navio, mas tinham 3 vice-almirantes lá esperando pra dar uma surra neles. O cabeça de pica fala que não vai deixar a Bonnie escapar, e o Sanji tava ouvindo um barulho estranho em algum lugar. Lá na transmissão, o Shaka fala que é bom Stella beber logo o café, porque o tempo tava acabando, mas tava tão quente que ele não parava de queimar a língua. A York assistia essa palhaçada e gritava pra tirar essas algemas dela, mas até o Kako fala que ela é muito barulhenta, e a Stussy manda ela calar a boca. E ela parou de gritar rapidinho quando o Marcus Mars pousou bem em cima deles. Perguntou onde tava a sala que tá transmitindo aquele vídeo, mas a York tava quase tendo um derrame cerebral com aquele periquito bizarro falante. Lá no navio da marinha, o Kizaru continuava caído, e os médicos perguntavam onde ele tava ferido pra curar. Ele fala que realmente tem uma ferida muito profunda, mas ele só precisa descansar. Enquanto isso, no meio das chamas, o lendário robô MF levanta pela primeira vez depois de 200 anos, chamando o nome de ninguém menos que Joy Boy. Arrancou uma estaca gigante da barriga e por algum motivo esse robôzão sangra. Os marinheiros gritavam que o navio de Elbaf não pode partir, mas ficaram em choque quando tudo começou a tremer. Olharam pra cima e viram um Megazord andando por aí como se nada tivesse acontecido. Os pelotões avisam que na costa noroeste de Egghead apareceu uma coisa muito maior que os gigantes, e o fogo não tava fazendo nem cócegas nele. Esmagava tudo por onde ele pisava, e saiu pedindo desculpas por alguma coisa pro Joy Boy. E o episódio acaba. Meu parceiro, agora o couro vai comer, hein? Será que o Chapéu de Palha vão conseguir escapar de Egghead com a ajuda dos gigantes? Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1145. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 820 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá sinistro. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.